Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia, bom dia, bom dia. Excelente segunda-feira para todos vocês. Essa que tem o imenso prazer de vos cumprimentar é a sua irmã Isabel Ferreira. Hoje é dia 14 de julho, os relógios marcam 7 horas da manhã e nós estamos aqui mais um dia para fazermos o nosso devocional. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E confiando nesta declaração de Jesus Cristo, nós vamos alimentar a nossa alma através deste momento de comunhão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, maravilhoso, altíssimo, poderoso e tremendo Deus. Ó Deus, em sua presença nós nos encontramos nesta hora. Em tua presença, Senhor, nós nos encontramos neste momento para pedirmos a Ti o perdão dos nossos pecados, para pedirmos a Ti o perdão das nossas falhas, o perdão das nossas vaidades, o perdão das nossas iniquidades, o perdão, Senhor, das nossas fraquezas e das nossas dívidas, o perdão, Senhor, de tudo que falamos, que pensamos ou que praticamos. Perdoa, Senhor, as nossas obras, perdoa, Senhor, as nossas palavras, perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, perdoa, Senhor, as nossas atitudes. Perdoa, meu Pai, tudo que nós falamos. Perdoa, meu Pai, tudo que nós pensamos e que nós praticamos. Se nós pecamos contra Ti no olhar, no falar, no brincar, no sorrir, no agir, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós e se compadeça, ó Pai, das nossas vidas. Nós necessitamos tanto, ó Pai, da sua ajuda. Nós necessitamos tanto, meu Pai, da sua misericórdia. Nós necessitamos tanto, meu Pai, da sua graça. Nós necessitamos tanto, Senhor, do seu favor. Porque nós não temos outro Deus além de Ti. Nós não temos outro Senhor. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nós adoramos a Trindade Santa, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Venha neste momento, Pai, cobrir, Senhor, a nossa vida com Teu sangue. Venha neste momento, Pai, cobrir este lar com Teu sangue. Cobrir, meu Pai, essa casa com Teu sangue. Porque eu creio, meu Pai, que o Senhor é Deus de livramento. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é Deus de proteção divina. Eu creio que o Senhor é Deus de escape. Eu creio que o Senhor é Deus que livra, Deus que guarda, Deus que protege, Deus que dá livramento. Senhor, eu creio que o Senhor é Deus que faz, ó Deus, além do que pedimos e além do que pensamos, porque o Senhor é poderoso, poderoso na batalha, poderoso na guerra. O Senhor está além dos nossos inimigos, além dos nossos adversários. Foi o Senhor que livrou Davi das mãos de Golias. Foi o Senhor que livrou Daniel da boca dos leões. Foi o Senhor que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de virar em cinzas, ó Pai. Foi o Senhor que livrou Ezequias das mãos de Senaqueribe. Senhor, foi o Senhor que livrou, ó Pai, Josué e todo aquele exército dos homens de Jericó, para que eles pudessem tomar a cidade. Senhor, existem muitas pessoas que nesta manhã precisam da sua ajuda para vencer, meu Pai, o laço do inimigo. São redes e mais redes lançadas diariamente aos seus pés. São redes e mais redes lançadas, Senhor, mensalmente, anualmente, porque a vontade do inimigo é escravizar essa pessoa nas drogas, é escravizar essa pessoa no álcool, é escravizar essa pessoa na prostituição, é escravizar essa pessoa no vício. A vontade do inimigo, Senhor, é trazer sobre a vida dessa pessoa um laço de destruição, para que ela não se levante mais, para que ele não se levante mais. Mas nós estamos clamando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz, ao Deus que tudo opera, ao Deus que tudo se manifesta. Nós estamos clamando ao Senhor, o Deus de vida, o Deus de salvação, o Deus de libertação. Nós estamos clamando ao Senhor, Pai, o
Deus que corta o laço e que quebra a lança, o Deus que faz os demônios fugirem, correrem, o Deus que esmaga a cabeça da serpente. Levanta, Senhor, a favor do seu povo, julga, Senhor, a causa dos teus filhos, julga, meu Pai, a causa dos teus servos, julga a causa dos seus escolhidos, pois está escrito na tua palavra, está escrito diante do Senhor, que não há Deus como o Senhor, não há Deus como Jeová, não há Deus que livra, que guarda como o Senhor. Meu Deus, continua nos livrando, continua nos protegendo, não deixa nós cairmos no laço não, meu Pai, não deixa nós perdermos a fé não, não deixa nós perdermos a comunhão não, mas queremos ir de força em força, queremos ir de ânimo em ânimo, queremos ir de coragem em coragem, queremos ir de vigor em vigor, queremos ir de autoridade em autoridade, queremos ir, Senhor, de força em força. Ajuda-nos, ó Pai, levanta, Senhor, a nossa vida, porque às vezes, meu Pai, estamos cansados, às vezes estamos arrastando, às vezes, meu Pai, essa pessoa já até sentou e parou, e Senhor, sabemos que o inimigo anda às espreitas, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa destruir, mas Senhor, que o Senhor nos cubra com teu sangue, pois está escrito que o teu sangue tem poder, que o Senhor nos cubra com teu sangue, nos guardando debaixo da sua graça, nos guardando debaixo do seu poder, nos guardando debaixo da sua misericórdia. Senhor, eu creio no escape deste dia. Livra, Senhor, o marido dessa irmã. Quantos casamentos destruídos, porque o marido, Senhor, é seduzido por alguém, o marido é levado por uma lábia. Senhor, este marido às vezes troca, Senhor, tanto tempo de casamento por uma aventura de uma semana, de um mês, de alguns dias, Senhor, por traições, por causa de prazeres carnais momentâneos, Senhor, e destruidores. Senhor, cubra com teu sangue nossos esposos, cobre com teu sangue o esposo dessa irmã, Senhor, cobre com teu sangue a esposa deste irmão. Livra, meu Pai, essa esposa lá no trabalho, livra essa esposa, meu Pai, Senhor, na faculdade, livra na escola, livra, Senhor, no trabalho, livra, Senhor, no dia a dia. Quantas esposas viram a cabeça, sai de casa, abandona os filhos, deixa de cuidar do marido, se tornam, Senhor, mulheres rixosas, mulheres malignas. Senhor, livra a nossa mente, livra o nosso coração, livra, Senhor, o nosso corpo de pecar contra ti. Senhor, esconda-nos debaixo das suas asas, tira-nos do alcance do nosso inimigo, tira-nos do alcance do diabo, tira-nos do alcance de Satanás, tira-nos do alcance do adversário e esconda-nos, ó Pai, para que possamos ser boas esposas, para que possamos ter bons maridos. Meu Pai, eu seja um bom marido, que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas, guardando, Senhor, o nosso casamento, guardando a união, Senhor. Eu oro pela mãe, Senhor, dessas crianças, eu oro, Senhor, pelo pai dessas crianças. Quantos pais, ó Deus, irresponsáveis, Senhor, levados por um laço, levado pelo laço da bebida, do cigarro, nas drogas, Senhor, da ganância, da criminalidade, e por causa do laço não puderam hoje estar ao lado dos seus filhos, não puderam hoje estar ao lado, Senhor, da sua filha, do seu filho. Quantos filhos, ó Pai, que estão nas drogas, saíram de casa, foram morar sozinho e consequentemente, Senhor, com a liberdade aparente, esse jovem, Senhor, começou a roubar, esse jovem começou a usar drogas, esse jovem começou a ter, Senhor, relações que não te agrada, esse jovem começou a
ter, meu Pai, uma vida fora, Senhor, do propósito, do objetivo, fora da meta do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos neste momento, venha com o teu poder nesta hora, venha com o teu poder neste momento, venha com a sua misericórdia, Senhor, libertando, transformando, salvando, agindo, movendo com grande poder e com grande autoridade na vida, Senhor, de cada pessoa, na vida, Senhor, deste irmão, dessa irmã, deste filho. Senhor, olha este filho que está andando com más companhias, esse rapaz que está tendo, Senhor, atos estranhos, hábitos estranhos, essa moça, meu Pai, que está, Senhor, rebelde, ignorante, Senhor, tem brigado com o pai, tem brigado com a mãe, Senhor, essa moça que tem sido, meu Deus, um grande problema. Nós pedimos ao Senhor nesta hora, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de vida, ó Deus de vitória, ó Deus de milagre, ó Deus do sobrenatural. Nós cremos neste momento, Pai, que para o Senhor não há nada impossível. Nós cremos neste momento que não há barreiras, não há, Senhor, impedimentos que possam impedir o teu mover. Entra agora com providência e faz esse laço se quebrar, faz esse laço se quebrar, esta arapuca, esta cilada, este projeto maligno, não apenas no âmbito familiar, mas no âmbito espiritual. Essa pessoa, meu Pai, que ela está firme na presença do Senhor, mas o diabo está armando um laço para essa pessoa bater espiritualmente, para essa pessoa largar a igreja, para essa pessoa deixar, meu Pai, a fé, ainda que alguém já esteja fraco, ainda que alguém, Senhor, já esteja desanimado. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso ânimo, a alegria do Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria. Senhor, visita neste momento os que estão fracos para os fortalecê-los, os que estão caídos para erguê-los, os que estão desanimados para animá-los. Deus, venha com o teu poder neste momento, guerreia, peleja, batalha, manifesta graça, manifesta perdão, manifesta misericórdia, manifesta, Senhor, a sua bondade sobre a vida, Senhor, desta pessoa, manifesta bondade sobre a vida deste homem, desta mulher, manifesta o escape, Senhor, e dá o livramento à nossa casa, da morte repentina, dá livramento na nossa casa, Senhor, dos vírus, das calamidades, das crises. Meu Deus, nós te pedimos que nós venhamos escapar e que o laço se quebre, laços materiais que querem nos ver endividados, laços materiais que querem nos ver, meu Pai, em guerras, laços materiais que querem nos ver, meu Deus, em problemas. Senhor, nós cremos agora que o Senhor está além, Senhor, das nossas limitações, e ainda, Pai, que nós pensamos que algo é bom, mas aquilo é ruim. O Senhor, meu Pai, nós cremos que o Senhor nos livrará pela sinceridade do nosso coração. Não deixa nós cairmos, meu Pai, não deixa nós tropeçarmos, meu Deus, não deixa nós sermos enganados, não. Ainda que pareça que é bom, mas se é mal, dai-nos o livramento. Ainda que a gente quer muito, Senhor, mas se não é do Senhor, não deixa nós cairmos no laço, não deixa nós perdermos um centavo, não deixa nós perdermos $1, €1, Senhor, R$1, metical. Senhor, não deixa nós temos prejuízos financeiros naquilo que é laço para a nossa vida, não deixa nós termos prejuízos espirituais naquilo que é laço. Tira, Senhor, esse demônio que está seduzindo esse filho, esse demônio que está seduzindo essa filha, esse demônio que está seduzindo a esposa, que está seduzindo o marido. Tira, Senhor, hoje dos caminhos dessa pessoa esse espírito maligno que quer destruir esta família, que quer destruir essa casa. Oh, meu Deus, o nosso coração está perante o Senhor, a nossa fé está no nosso Deus, a nossa esperança está no Senhor, a nossa alegria está em Ti. Deus,
Deus, a nossa paz está no Senhor. Venha com o teu poder hoje, venha com a tua manifestação agora, quebrando as amarras, quebrando a inveja, desfazendo esse laço, meu Pai, que era para essa mulher vender essa casa, e depois com o dinheiro da venda dessa casa, essa mulher nunca mais ia conseguir se erguer na vida, porque esse dinheiro ia desaparecer. Mas eu creio, Pai, que tem livramento chegando para essa pessoa, meu Pai, que quer ir lá, Senhor, na concessionária, na garagem, que quer ir comprar um carro, mas, Senhor, quantas vezes essa pessoa naquela ansiedade para comprar o carro, entra em prestações, que vai ser depois dores de cabeça para ele e para ela pagar. Livra, Senhor, que o laço se escape, que essa pessoa escape, que o laço se quebre. Essa pessoa, meu Pai, que quer muito fazer essa viagem, mas tem laço para ela, laço de morte, laço de acidente, laço, Senhor, de acusação. Senhor, nós te pedimos, dá livramento, meu Pai, dá livramento, Senhor. Essa pessoa que o diabo está colocando insatisfação ministerial nela, insatisfação espiritual, para ela sair dessa igreja, mas a verdade é que o diabo quer que essa irmã, Senhor, venha aí para o mundo. O diabo quer que essa irmã, Senhor, venha aí, Senhor, para o pecado, quer abater a fé dela, não deixá-la nem na igreja que ela está atualmente, nem na outra que ele está apresentando ser melhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que os laços estão sendo quebrados, que os laços estão sendo repreendidos, e que nós estamos sobressaindo na força do Senhor, na sabedoria do Senhor, no livramento do Senhor, na paz do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalece, Senhor, fortalece as nossas vidas, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, cobre-nos com teu sangue, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Queridos, eu quero deixar aqui uma palavra para você, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13, que diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13, para nossa meditação. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Queridos, quando nós falamos de tentação, todos nós sofremos tentação. Essas tentações, elas não são provocadas por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pelo seu pecado, ou pela sua cobiça, né? Pela sua necessidade. Há pessoas que você pode colocar diante dele uma mala de dinheiro. Ele não está nem aí para aquela mala de dinheiro, porque a tentação daquela pessoa não é dinheiro. A tentação daquela pessoa é homem ou mulher. Você pode colocar uma mulher ou um homem, e eu nem vou falar de beleza física, porque às vezes as pessoas são tentadas e a gente fala, meu Deus, mas a esposa do fulano é muito mais bonita do que essa pessoa que ele caiu. O esposo da irmã é muito mais simpático, muito mais elegante. Como que essa irmã caiu? Então aqui a tentação não é por aparência, é a fraqueza da pessoa. E lembre-se que cada um é tentado pela sua própria carne. Ou seja, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. E nem sempre, meus irmãos, o inimigo, ele é o causador dessa tentação. Nós, a nossa carne, porque nós temos 3 inimigos. O primeiro inimigo é a nossa carne, é os nossos desejos. Esse, você tem que lutar com ele de dia e de noite. A nossa carne é o primeiro inimigo. Segundo inimigo, o mundo.
o mundo é o nosso inimigo. Porque a todo momento o mundo está querendo te seduzir, o mundo está querendo te envergonhar, o mundo está querendo te abater. O terceiro inimigo, o diabo. E na verdade, o diabo, ele é o terceiro inimigo do homem, onde ele busca estratégias para envergonhar, para acusar. A palavra adversário significa acusador, então ele quer acusar o ser humano. E voltando na questão da tentação, cada um é tentado pela sua fraqueza. Tem pessoas que é tentado por jogo, tem pessoas que é tentado por vida sexual, tem pessoas que é tentado por orgulho, tem outras pessoas são tentadas por ter poder financeiro, poder de condições financeiras, de obter, de comprar, de vender. Tem pessoas que é tentado em roubar, outros são tentados a praticar coisas erradas. Ou seja, cada ser humano tem uma fraqueza dentro dele. E é na sua fraqueza que o inimigo sempre vai querer te tentar. Muitas pessoas que têm fraqueza com dinheiro ficam ricos e caem em tentação. Muitas pessoas com seus desejos incontroláveis acabam caindo em armadilhas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, verso 10, 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram com muito sofrimento. Isso daqui é do dinheiro. Mas existem várias outras tentações. Se você, minha irmã, tem fraqueza sexual, se você tem problema com isso, você não deve ficar vendo coisas que vai te levar para isso. Muitas pessoas, ele é fraco, né? Na verdade, para as coisas mundanas, para isso, para aquilo, mas ele fica ali alimentando aquela fraqueza dele, alimentando aquele desejo dele. Se você é uma pessoa, minha irmã, que você tem problemas, você tem distúrbios sexuais, você é uma pessoa que você se masturba, você é uma pessoa que você vê coisas indecentes na internet, você vê imoralidade, de repente você está aí até as altas horas da noite em sites, vendo fotos, vendo nudes. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa orar a Deus, para Deus preparar um marido para você casar. Você, meu irmão, que está aí solteiro, mas está se abrasando, né? O que Paulo disse? Que se for para abrasar, que é melhor que se case. Que por causa da prostituição, por causa dos prazeres carnais, que cada um tem a sua mulher, tem o seu marido, e aí é tudo certinho, tudo legal, tudo dentro da palavra de Deus. Agora, muitas pessoas são tentadas por coisas malignas, mas, querida, não é só o diabo, existe aí um pouco da sua carne. Existe o mundo e existe o diabo. E Deus quer que eu e você escapamos. Deus quer que eu e você escapamos dessas coisas ruins. Existem pessoas que falam, eu não quero casar, mas não sai de site pornográfico. Eu não quero casar, mas não para de viver relacionamentos extraconjugais. Não quer casar, mas quer prejudicar o casamento de quem já está casado. Não quer casar, mas quer ficar aqui, ali. Então, o que nós encontramos aqui na palavra de Deus? Que as pessoas, os homens, o ser humano, cada um tem uma tentação. Tem gente que é tentado com orgulho, tem gente que é tentado com dinheiro, tem gente que é tentado com homem, com mulher, tem gente que é tentado com fama, tem gente que é tentado com riqueza, e por aí vai embora. Só que o que o Senhor está dizendo? Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens, mas se dar a tentação, se entregar à tentação, isso é uma decisão sua, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Gálatas, capítulo de número 5, vou até colocar aqui porque eu estou falando com vocês, mas eu não tinha preparado esse esboço para falar com vocês, mas
Nós vamos caminhar aqui em Gálatas, capítulo de número 5, vai falar sobre as obras da carne. Vai falar sobre aquilo que a carne produz. E vai estar escrito assim, ó, Gálatas 5, verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as consciências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, existe uma luta diária entre o espírito e a sua carne. E você precisa viver no espírito. Mas está escrito aqui, ó, mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. É uma obra da carne. A pessoa tem a esposa dele, que cuida dele, que zela dele. Mas aí de repente aparece uma mulher alheia, talvez mais bonita, mais perfumada, talvez muito mais cuidada. Até porque às vezes as pessoas olham muito para a aparência e esquecem da essência. E aí vem o adultério. O marido joga fora 10, 20, 30 anos de casamento, como diz a notícia aí, né? Troca por uma novinha, a esposa tem 40, troca por uma de 20. Só que aquilo é uma obra da carne, e aquilo vai acabar a qualquer hora. Aquilo a qualquer hora, tudo que é demais, irmãos, uma hora vai cansar, vai dar problema. Aí quando o irmão cai na ideia, ele já não consegue mais voltar para trás. A irmã às vezes abandona o marido, deixa o esposo, começou a trabalhar e começa a ganhar dinheiro, começa a ser uma pessoa independente, o marido já não é o cabeça da casa, o marido, ela já não deve mais respeito, aí encontra um amiguinho lá no trabalho, chama para jantar, chama para comer pizza, daqui a pouco chama para morar junto. Aí entrou o quê? O adultério. Mas uma hora esse doce fica amargo. Quando essa irmã olhar para trás, ela vai ver que ela destruiu um castelo para fazer uma cabana. Que mais cedo ou mais tarde o vento ia passar e ia derrubar essa cabana. Eu quero dizer algo para você, irmãos, porque as obras da carne são manifestas em quem é adultério, para quem é casado. Fornicação, para quem é solteiro. Fornicação é ato sexual fora do casamento. Perdão, antes do casamento, não fora, né? Porque fora do casamento é adultério. Fornicação é quando você é solteiro. Você não é casado, nem diante de Deus, nem diante dos homens, mas está aí usando o seu corpo para a fornicação, masturbações, nudez, mandando nudes, tirando foto, entrando e mandando para os outros, entrando em grupos de WhatsApp com imoralidades. Isso são para os jovens. Se você quer fugir da fornicação, a primeira coisa, você tem que ser liberto. Você tem que ser liberto, vencer a sua carne, se encher do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, vigiai e orai para não cair em tentação, a Bíblia está dizendo, se você não ora, se você não vigia, sempre você vai cair em tentação. A fornicação é para aqueles que são solteiros, que estão manchando as suas vidas com a sexualidade, com a pornografia, com coisas erradas. O adultério para aqueles que são casados. A impureza em um ato geral, para quem é casado e para quem é solteiro, a obra da carne é impureza. Irmãos, nós nunca vivemos em um mundo como esse, que as músicas refletem para a imoralidade. As músicas te levam para a imoralidade. Você vai numa loja comprar roupa, dependendo da calça masculina que o irmão for comprar, tá tudo rasgado. Umas calças tão apertadas, umas coisas tão estranhas. Eu lembro que uma vez meu esposo chegou numa loja e ele falou com um rapaz assim, tem calça? E ele falou, e tem muito. Meu esposo falou assim, calça de homem, moço, de homem mesmo. Tipo, para ele se tocar. Porque as coisas estão tão estranhas que tudo está te levando para impureza. Coisas assim, sabe, que te leva para a imoralidade, para o pecado e por aí vai. Então assim, irmãos,
as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações. O que é emulações, irmã Isabel? Quando você vai tirar a carteira de habilitação, tem lá no livrinho da autoescola que você não deve dirigir com espírito de emulação. Emulação é você competir. Então você está percebendo aí quais são as obras da carne? As obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, que é contenda, confusão entre irmãos, irmãs, família, amigos, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e todas essas coisas semelhantes. Isso daí tudo é obra da carne. Então você diariamente tem que dizer não para o pecado. Não, eu escolho Deus, eu não vou fazer isso. O que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Foge da prostituição. Foge daquilo que é uma fraqueza sua. Mas se você se permitir, essa fraqueza vai fazer você mergulhar na miséria, na destruição e na derrota. A tentação não vem de Deus. Ela vem do diabo e ela vem dos nossos próprios desejos pecaminosos. Ser tentado, irmãos, não é pecado. Não é pecado você ser tentado. Mas ceder à tentação te leva ao pecado. José foi tentado. José tinha tudo, irmãos. Quer saber de uma coisa? Meus irmãos me traíram, me venderam. Meu pai ficou chorando e nunca foi atrás para saber se eu estava vivo de fato ou não. Eu estou aqui, Deus me deu vários sonhos, mas eu não vejo nada se cumprir. Agora, eu cheguei aqui, virei o mordomo de Potifar. A mulher dele não é feia, a mulher dele é bonita. Quer saber? Eu vou ter um caso com a minha patroa. E eu vou viver aqui, a gente vai viver junto até esse Potifar morrer e eu assumir a casa dele. Mas José não se deu à tentação. Porque, irmãos, quem tem compromisso com Deus sabe que o céu é melhor. Quem tem compromisso com Deus sabe, irmãos, que nada substitui uma vida de paz e de tranquilidade. Quem conhece os planos de Deus sabe, irmão, que não vale a pena você trocar as coisas eternas por coisas passageiras. Então, Jesus foi tentado. Por isso que eu te falo que a tentação em si, ela não é pecado, mas ceder à tentação te leva ao pecado. Jesus foi tentado enquanto viveu na terra. Ele foi tentado pelo diabo em pessoa. Mas Jesus resistiu à tentação. E nos mostrou que é possível viver sem o pecado. Que nós possamos vencer a tentação. E que possamos pedir a Deus ajuda. Para estarmos tendo força para prosseguir. Então essa é a palavra. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, que não fosse comum. Mas fiel é Deus que não permitirá a tentação além do que possa suportar. Deus, Ele pode te livrar, mas foge da aparência do mal, para que o laço se quebre e você escape. Porque tem muita gente que ao invés de correr, ele está lá medindo força com a tentação. Olha o que a Bíblia diz. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Por quê? Porque a vontade do Senhor é essa, que você resista ao diabo. Mas em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Como é isso? O diabo você resiste, mas da aparência do mal você foge. A própria palavra diz que nós temos que fugir da prostituição, fugir da imoralidade. Não espera um anjo vir, minha irmã, e te arrebatar, não. Você já tem que correr, começa a correr agora. Tá rindo aí, né, Átila? Meu marido tá até rindo aqui. Não fica esperando, tô esperando um anjo mandar uma mensagem para mim, se é para mim fugir. Já começa a correr agora de manhã.
desvia e sai fora. Essa amiguinha aí do seu trabalho, irmão, fica aí só jogando laço em cima do irmão, foge. Esse irmãozinho aí que fica querendo te consolar. Ah, pena que eu não sou seu marido, né? Que senão se eu fosse, eu ia cuidar de você. Se fosse seu marido, você não ia estar numa dessas. Isso é mentira. Se ele fosse seu marido, aí que você ia sofrer. Bom é o seu marido, que você está com ele. Porque se você casou com ele, é porque você viu que ia dar certo e que ia valer a pena. Agora, se as coisas no meio do caminho não estão dando certo, busca a Deus, porque é o mesmo Deus que te ama, é o Deus que pode cuidar de você e da sua casa. E foge, meu irmão, foge dessas conversinhas fiadas aí no WhatsApp. Porque isso, irmão, está destruindo muitas pessoas. Celulares com senha que a esposa não pode ter senha, que absurdo. Celular que o marido não deixa a esposa ter senha, nem a esposa ter senha. Irmãos, eu não sei. Isso não é uma coisa correta. A pessoa, ela é casada, divide a mesma cama, divide os mesmos pensamentos, mas o celular não pode ser dividido. Não, tá errado. Então foge. Lá em Tessalonicenses fala fugir da aparência do mal. Agora em 1 Coríntios 6, verso 18, fala fugir da prostituição. Você está vendo que a Bíblia só manda você resistir o diabo? A Bíblia só fala para você assim, ó, Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo. É só aí que você tem que ficar lutando com o diabo. Mas com outras coisas a Bíblia fala, foge, começa a correr agora. Sabe aquele negócio? Calça o sapato de fogo e foge. Foge disso, foge dessas conversinhas, foge dessas mensagens, foge desse convite para tomar café, para tomar sorvete. Isso, minha irmã, que vai te destruir. Eu estou falando de casais. Tudo começa, irmãos, com essas coisinhas e destrói a família. É a irmã chegando lá no trabalho e falando para uma pessoa solteira, estou passando isso no meu casamento. Aí o diabo já prepara logo um ombro amigo para você. Aí aquele jovem vai lá, fica, que pena, que dó, né? Você é tão bonita. Seu marido não está vendo isso, mas eu vejo em você uma grande mulher. Daqui a pouco, o laço já está armado, você já caiu há muito tempo. Aí só vai chorar, só chorar. Aí não adianta, porque a consequência vem, e infelizmente a consequência a gente tem que vencer, a gente tem que aceitar ela. Davi foi lá, ficou na janela lá, jogando conversa fiada fora. Ficou lá na janela olhando a vizinha. E engraçado que diz que Davi ficou lá na varanda. Um homem cheio de ocupação fica parado na varanda. Vê se isso não é laço, gente. E ele ficou lá na varanda vendo a vizinha dele. E tem muita gente, irmão, sofrendo. A gente ajuda os irmãos aqui com e-mail, com mensagem, com oração. E todo mundo está sofrendo. Todos os irmãos estão sofrendo. A maioria está sofrendo por causa de quê? Porque gente que dá vacilo demais. Marido que dá vacilo, depois a esposa fica sofrendo. Mulher que dá vacilo, depois o marido fica sofrendo. Depois que lançou esse WhatsApp, gente, isso tem sido uma praga para muita gente. Marido vai dormir, a mulher está digitando. Marido acordou, a mulher está dormindo. Aí começa o marido a digitar. É uma conversaiada, é uma mandação disso, daquilo. Eu sei que se eu for indo, eu vou ficar com vocês até emendar a oração do meio-dia aqui. Foge disso, foge disso. Quando você tem um problema com o seu marido, a pessoa aconselhável é você conversar com o seu pastor. Conversar com o seu pastor. Não é contar nada para sua chefe, nem para o seu colega de trabalho, porque um laço vai gerar outro laço. Você, jovem, talvez já caiu no laço. Vai para sua conselheira, conta para sua conselheira, fala o que aconteceu e Deus vai te ajudar. E é isso. Fugir da prostituição está em Coríntios 6,18. Fugir da aparência do mal está em Tessalonicenses, capítulo, se eu não me engano, de número 5. E resistir o diabo está em Tiago, capítulo 4. Aí você vê aí depois o que você vai fazer da sua vida, porque a gente dá conselho. Mas, se você vai seguir o conselho ou não, é com você. E procurar aconselhamento pastoral também, irmãos, com o esposo do pastor. Os dois juntos. Mas eu quero falar primeiro com o pastor e depois com a esposa dele. Não, senta os dois lá e conversa com os dois juntos.
Você vai ver como que Deus vai te abençoar. Irmãos, chega, por hoje chega. Deus abençoe vocês, fica com Deus. E eu já vou me preparar aqui agora, tomar um cafezinho. Que Deus abençoe. Muita paz, muita alegria. Irmãos, muita bênção para a sua vida, tá bom? Que Deus guarde a sua vida. Que Deus guarde você. Que Deus guarde a sua casa. Que Deus guarde toda a sua família. Pode contar comigo assim. Dessa forma, a gente sempre está falando da palavra de Deus e Deus vai te abençoar muito. Agora, que Deus te abençoe, fica com Deus, pensa nessa palavra aí, pensa naquilo que Deus falou com você e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Já começou a subir aqui, ó, isso, deixa um like aí e abençoe esse canal, porque você vai estar abençoando as nossas vidas poderosamente também. Eu disse aos irmãos que eu acho muito chato. Deixe seu like, compartilha, curta, mas todos os YouTubers fazem isso, por quê? Senão o YouTube não indica o vídeo e outras pessoas não assistem, por quê? O YouTube entende que não é uma coisa interessante, então para que ele vai indicar um vídeo que não é interessante? Mas se você colocar gostei, a plataforma entende, esse vídeo tem coisas boas, então vai indicando, entendeu? Obrigado, meus irmãos. Agora eu tô indo, tá? Agora é de uma vez. Tô indo, volto meio-dia e eu não vou pedir perdão do que eu falei, porque o que eu falei aqui, irmãos, é aquilo que nós precisamos fugir, da aparência do mal, fugir da prostituição, lutar contra os nossos desejos e fazer a vontade do Pai. Se você é casado, vigie. Se você é solteiro, tá aí se abrasando, vai orar para casar, para Deus apagar essa chama de pecado na sua vida. E se você não tem problema com nada disso, mas a sua tentação é outra, se encha do Espírito Santo, porque quem vive no Espírito não faz a vontade do diabo. Que Deus te abençoe, fique com Deus.